Amém? Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Saudar você que saiu da sua casa com a paz do Senhor também. Mais um domingo, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos para começar esse culto. Amém? Que você possa receber direto do trono de Deus o que vai sair daqui hoje para a tua vida, para a tua casa, para todos vocês que estão aqui. Que vocês saiam realmente cheios da presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu venho para casa do Senhor, só para sair por aí dizendo que está dentro
Poderíamos entoar muitas canções ao Senhor, mas nenhuma das canções que nós entoamos consegue descrever a majestade e a grandeza desse Deus. Ainda que usássemos todas as letras do alfabeto para escrevermos algumas coisas ao Senhor, para fazermos declarações de amor a Ele, ainda assim não conseguiríamos explicar a majestade dele, a grandeza dele, a santidade dele. Mas existem algumas canções, existem algumas palavras que nós dizemos que são palavras que descrevem Deus de uma forma melhor. E essa palavra é santo, 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 santo. Eu não conheço coisas
Amém, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém. Como é bom louvar o Senhor, é gostoso, né? A gente fica na presença do Senhor assim, ó. Parece que a gente, sabe, é uma outra função, é uma outra espiritualidade. Na hora de sair, né? Mas nós temos que dar continuidade ao nome do Senhor Jesus. E essa palavra de oferta dessa noite, eu queria convidar aqui um casal lindo, um casal que eu amo, e eles vão dar um testemunho aqui, que é o Leandro e a Vivi. Amém? Amém. Vamos de palmas ao Senhor para a vida. Graça e paz, irmãos. Hoje é um momento muito especial para mim. Como a Flavinha falou, né, no começo do culto, na oração dela, de fechar com chave de ouro. E realmente, em nome do Senhor Jesus, hoje estamos aqui para fechar em nome na chave de ouro, né? Tô nervosa para variar, né? Porque toda vez que eu subo aqui é um nervosismo. Eu vou começar a contar para vocês o que levou a Deus fazer essas maravilhas na nossa vida do mês de agosto. No culto do dia 2 de agosto, que foi a pastora que ministrou, era a palavra, o tema Efatá, abra-te. Um tema maravilhoso. Naquele dia, eu e meu esposo, a gente sempre tem um propósito de estar ajudando a igreja. Uma quantia simbólica, mas todo mês a gente está ajudando em relação à pandemia, para essas portas manterem abertas, né? E aquele domingo já era um dia especial, porque toda vez que eu trago essa oferta, eu já venho de coração aberto, já venho muito feliz. Aí começou os louvores. Jesus já começou a ministrar no meu coração. Aí o Diego, né, no louvor, era quebra de cadeias. Eu não sei nem se é esse nome, Diego? E era esse louvor, e esse louvor mexe muito comigo. E eu me entreguei já de imediato nesse louvor. Aí o Diego dizendo, né, dizia pra gente que Deus queria fazer algo novo naquela noite na nossa vida. E eu tomei posse daquela palavra. E eu precisava me posicionar diante de Deus naquele momento para me receber as minhas graças. Aí eu peguei, ai Jesus, e ficava falando comigo, eu quero fazer algo diferente, eu quero viver algo diferente. Esse louvor, o que o Diego está falando, meu coração está tremendo, minhas pernas estão tremendo. Aí quando de repente entra o pastor com a palavra de oferta. Ixi, tá concretizando o que tá falando. Aí o pastor começa. Falou lá, né, tudo certinho, trecho da Bíblia lá que eu esqueci já, porque eu tô nervosa, né? Aí ele fala assim. Não, primeiro eu vou contar a história que ele contou nesse dia. Nesse dia, no sábado anterior, eu estava na casa dele, passei o dia lá, eu e o Leandro, e foi um sábado de muita bênção, onde os filhos deles entravam e saíam daquela casa. Chegava um, chegava outro, chegava um e chegava outro. E naquele sábado, foi um sábado muito especial, porque chegou 2 filhos para ele abençoar a bênção que tinha recebido de Deus. Um deles era o Raimundo e a Vanessa, e um deles era meu filho. Gente, que alegria. Quando o pastor falou aquilo, eu estava naquele cantinho ali, porque era eu que entregava aquele dia a oferta, os envelopes. Eu falei assim, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Olha o que fez pelo Raimundo, pela Vanessa e pelo meu filho no final de semana. E eu vivenciei isso. Foi um sábado assim maravilhoso. E eu me alegrei tanto, 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 que eu falei assim para Deus, naquele momento ali naquela parede. Eu falei, eu quero viver mais isso na igreja, Senhor. Eu quero viver na minha vida, eu quero falar, eu quero levantar o nome do Senhor, falar, o Senhor pode, o Senhor faz. Aí peguei, aí o pastor vem com a palavra de oferta. Dê, porque doar é o que precisa ser feito. Aí eu falei, nossa, tá confirmando, né? Tá confirmando, faz o impossível para Deus. Aí a pastora... vem depois também.
Aí, pastora, tem como a senhora passar só um trechinho? Que eu passei, dei um videozinho para a pastora para vocês verem como essa noite foi tremenda aqui. Foi uma noite muito assim especial. Eu me doei por inteiro, sabe? Cada canto da igreja que eu estava aqui, eu estava ali no canto. E eu estava, Deus, que maravilha. Senhor Jesus. E só agradecendo pelo Raimundo, pelo meu filho. Ó, presta atenção nesse vídeo, como que foi tremendo. E confirmou. Ah, não, calma aí, pastora, só um minutinho. Lembrei. Porque eu fiquei nervosa. Eu que passei os envelopes, né? Passei os envelopes. Aí, meu marido foi lá atrás e falou assim, amor, você não vai dar o envelope? Aí eu falei, não. Aí ele, por quê? Eu falei, amor, essa noite nós vamos ser ousados. Aí ele, nós vamos ser ousados? Aí ele falou assim, amor, mas o que você vai fazer? Eu falei assim, espera. Aí foi tudo, todo mundo colocou as suas ofertas, tudo certinho. E eu continuei com... oferta na igreja. Eu falei, amor, mas não vai dar oferta na igreja? Aí ele falou, pensou, né? Eu falei, não, nós vamos ser ousados essa noite. Por quê? O mês de agosto vai ser bênção. Aí que entra a pastora em seguida. Bom, coloca a pastora, por favor. Quase. Aí. Pare sim. Vocês verão o que vocês nunca viram. Desfrutarão do meu poder para que os milagres sejam celebrados. E esse território se tornará lugar santo. Esse foi o decreto que nós ouvimos em janeiro desse ano, referente ao mês de agosto. O Senhor está dizendo que esse mês será o mês de inaugurar milagres. E se você tomar posse disso, o seu milagre, o efatar na sua vida, vai acontecer esse mês. Vai acontecer esse mês. Então você precisa tomar posse do decreto do mês de agosto. O Senhor disse que esse território, esse tempo, inaugurar milagres, fazendo com que a minha glória será visível no meio dos fiéis. É no nosso meio. Deus vai fazer. Deus fez no nosso meio, na minha vida. Seja vista através de você. Esse vai ser o seu melhor mês. É o mês do seu milagre. E não só isso. Deus disse que nós vamos desfrutar. Nós vamos ver o que nós vemos. Mas você também precisa dar um basta. Você sabe o que te atrapalha. Você sabe o que está te impedindo. O que está impedindo você de avançar. Mas essa é a hora de você dar um grito, um suspiro. De efatar. E eu quero que você pense aí. Qual é a sua causa? Qual é o problema mesmo que você falou que tinha? Qual é algo na sua vida que precisava desatar, que não desatou? Qual é o milagre que você está esperando? Eu vou contar até 3 e mesmo com máscara. Quando eu contar até 3, eu quero que você dê um suspiro e grite efatar. Porque no mundo espiritual vai desatar o que está preso na sua vida. Mas você precisa gritar. Não importa que você está com máscara. Não importa. Você vai ter que dar um fôlego. Porque é esse fôlego que no mundo espiritual vai desatar na sua vida, em nome de Jesus. Nessa hora eu gritei com todo o meu coração. Vai pensando aí na causa. Qual é o problema? O que falaram pra você? Você estava surdo? Não estava ouvindo Deus falar? 2. Ou será que você não conseguia declarar mais de tanto que você já pediu? 3. Grite! Deus vai abrir aquilo que está fechado na sua vida. E a partir de agora, esse vai ser o seu mês. O mês do seu milagre. Deus vai te entregar. Então deixa. Confia no Senhor. Apenas confia nele. E você vai ter o milagre acontecendo. Amém? Oh, glória. Amém. Então, aí quando a pastora veio com essa palavra, falei, meu Deus, Deus confirmou tudo o que eu estava sentindo, né? Aí eu falei, Jesus, eu vou fazer essa ousadia sim. Aí peguei, coloquei no envelope.
naquele dia eu estava com dinheiro na minha carteira. Eu coloquei, eu acho que 3 vezes mais, um pouquinho mais do que eu costumo dar. E saí daqui com o coração tão feliz, gente, uma alegria, com um prazer imenso de ter feito aquilo. Uma coisa que eu nunca tinha feito. E não fiquei com medo, sabe? Eu falei, eu vou fazer, eu quero fazer a diferença. Aí eu peguei e fiz. E fui eu e o Leandro muito felizes para casa, né, amor? Comentando que ia ser um mês maravilhoso. Paguei lanche para ele depois também. Tanta felicidade que a gente tava. Mas aí agora eu vou falar um pouquinho para vocês da maravilha que Deus fez por mim e a minha família esse mês. Graças a Deus foi muita coisa, gente. Mas para isso eu orei. Eu não consegui levantar todas as noites às 3 da manhã, mas foram quase todas as noites. Não pedindo, mas agradecendo para a vida dos meus amigos, da minha família, agradecendo por tudo, pedindo por pessoas que eu nem conheço, mas eu lembrava o primeiro nome, pessoas que já passou por aqui, pessoas que o pastor e a pastora oraram por estar no hospital, tudo. E eu sempre lembrava das pessoas. Orei bastante. Poderia ter orado mais. Mas eu acho que Deus já se agradou comigo de eu ter dado esse primeiro passo. Então, as maravilhas, né, que Deus fez. Primeiramente, que eu agradeço sempre, é dele ter nos mantidos, né, saudáveis nessa pandemia. A mim e a minha família, né? E unidos. Porque a gente está mais unido do que nunca. Depois, na primeira semana, o Leandro arrumou um emprego fixo. Glória a Deus. Nossa, que delícia. Meu filho conseguiu o carro que ele tanto desejava, gente, esse mês. Por quê? O que acontece? Ele tinha comprado outro carro, deu muitos problemas o carro, e ele estava muito triste o mês passado. E aí conseguiu arrumar todo o carro, aí ele levou o pastor abençoar, o pastor abençoou. Mas não era ainda o desejo do coração dele. Mas deu para ele o carro que ele queria esse mês. Glória a Deus. Ele está muito feliz. Que eu consegui também presentear meu filho com a CNH dele. Falei, meu Deus, sempre sonhei em poder dar isso para o meu filho. Esse mês eu consegui dar. Graças a Deus. Meu emprego, não tenho nem o que falar, né? Tá uma bênção. Eu chego lá, sento, falo... Bem-vindo, Deus. Bem-vindo, Espírito Santo. Venha me dar trabalho. Venha, eu quero trabalhar. Venha ficar comigo. Então, meu emprego está uma bênção. Assim, estou trabalhando bastante. Só tenho que agradecer. Tem meu irmão também, que os pastores conhecem. E algumas pessoas também conhecem, que é o Bruno. Ele não mora aqui, ele mora na praia. E por ele fazer faculdade de Direito, ele faz muito tempo que não arruma emprego. E aí tá difícil a situação lá em São Paulo, em Santos, né? Por causa da pandemia também. E o mês passado, ele e a minha cunhada chegou num ponto de desespero, mesmo exercendo os evangélicos. Bateu o desespero nela, sabe? Por que não acontece comigo, né? Por que, né? Fazendo as perguntas, a tristeza no coração deles chegaram, infelizmente. Só que por honra... Deus reverteu a situação, ele arrumou um estágio maravilhoso, né? Começou a fazer estágio essa semana, né? Um estágio remunerado, entrou na prefeitura de Praia Grande, no fórum de Praia Grande, então que ele permaneça lá se Deus quiser, né? E outra coisa que me agradou muito, gente, que eu fiquei muito feliz, foi em relação à minha obra social. Ai, que bênção, gente, que foi esse mês. Ai, as pessoas chegavam lá na farmácia. Ai, gente, falar da obra social que a gente faz com as crianças é muito bom, né? As pessoas chegavam com uma caixa de leite, chegavam com um pacote de bolacha, pediam para mim para o Leandro buscar. Que felicidade, gente! Como fui abençoada esse mês em relação às obras. Nós levamos bastante guloseimas para as crianças esse mês. Foram bastante crianças que foram presenteadas. Eu agradeci pela vida de cada um que me ajudou esse mês, porque foi um mês muito próspero, gente. A minha sala encheu de coisa, de doce, de leite. E é muito bom. E quando o pastor pediu para a gente se doar, não era só em relação à oferta,
mas era o que eu poderia fazer na casa do Senhor, fazer pelos próximos, pelas crianças, pelos irmãos, por qualquer pessoa. E aí eu levei isso comigo, né? Aí eu falo assim, você, irmão, que quer viver o que eu estou vivendo hoje, Senhor Jesus, seja ousado, se mostre para Deus que você está aqui, que você está disposto a se doar, a ajudar, a levar o nome dele. Se mostre para ele, porque a partir do momento que eu me mostrei para ele, e eu lembro que uma certa noite eu fiquei até incomodada, porque a pastora nem sabia do que estava acontecendo. Numa ministração dela, ela falou assim, se você combina com Jesus 3 horas da manhã, ele vai estar lá te esperando, hein? Se você não for... Gente, quando eu não conseguia levantar, eu ficava incomodada com isso. Falava, meu Deus do céu, me perdoe. Mas, gente, eu só tenho a agradecer. E quando a gente for fazer uma oferta, que de hoje eu levo para a minha vida, que toda vez que eu for fazer uma oferta na igreja, eu vou fazer como eu quero na minha casa. Por quê? Se na minha casa eu quero um bom alimento, o alimento eu estou recebendo da igreja. Se eu recebo o alimento da igreja, é que vai providenciar o alimento da minha casa. Então, se eu quero um sofá bom para me assistir televisão, eu quero a melhor cadeira na igreja para me receber meu alimento, assistir a pregação. Quero água? Olha, quero água. Quero um banheiro limpinho, cheiroso? Então, mas para ter, gente, precisa da nossa ajuda. Precisa, Senhor. Então, você de casa, você daqui, façam a oferta ousada. Creiam no Senhor, Ele vai suprir todas as coisas, mas tem que ser de coração, tá? E outra coisinha, deixa eu ver aqui. Ah, tem mais uma que é mais importante, eu esqueci, amor. Gente, quem sabe do processo do Leandro que está rolando há 2 anos contra a empresa? Saiu essa semana, glória a Deus. Nossa, depois de muito tempo, gente. Foi muita dor de cabeça, né, amor? Foi muito trabalho, muita dor de cabeça, Nossa, mas graças a Deus, saiu. Mas não foi tudo, não foi nem a metade ainda. Eu tenho mais ainda para receber, entendeu? E eu creio que semana que vem, eu recebo o resto, entendeu? Dos atrasados, tudo que eu tenho para receber da empresa. Amém? Vou finalizar já, né? Que eu já tomei um pouquinho mais de tempo aqui para um testemunho. Aí você, que como eu tem testemunho, quando vocês quiserem, peça permissão para os pastores, como eu pedi, e venha falar. Venha sempre, porque a gente tem que lembrar que o poder de testemunho é gerar fé de Deus nas pessoas. Ele é capaz de fazer com que a confiança delas estejam naquele que faz o impossível acontecer. Então, venha você também falar. Venha falar o que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo maravilhas. Vou deixar uns salmos para você, 105:1. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as obras entre as pessoas. Então, nós temos que falar, levar as obras que Deus faz na nossa vida. Porque é assim que a gente vai conquistar vidas, é assim que Deus vai se alegrar com a gente. E estamos aqui para levar a palavra do Senhor. Eu agradeço aos irmãos, né? Peço desculpa pelo nervosismo, mas já estou bem mais calma agora. Já estou bem mais calma. E só quero te agradecer, Deus, por tudo que tem feito na nossa vida. E eu creio que, como fez na minha vida, eu espero algum de vocês no final do mês que vem contando. Então, creiam que eu aguardo vocês. Um beijo no coração. Amém. Poderia já encerrar, né, a palavra de oferta com esse lindo testemunho. E
que Deus é bom, gente. Deus é bom quando nós realmente confiamos e colocamos a nossa confiança nele. Leandro, Vivi, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E vocês têm a mesma fé que eles tiveram, que eles confiaram e creram naquilo que Deus poderia fazer na vida deles. E para complementar o que eles estavam dizendo, gostaria que vocês abrissem a palavra de vocês lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24. E está escrito assim, a palavra do Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podemos servir a Deus e a riquezas. Em algumas versões pode estar escrito mamon, que é a mesma coisa do dinheiro. Esse testemunho é lindo. Isso só prova mais uma vez na minha vida e na vida de vocês que devemos confiar a nossa vida diante de Deus. Como diz essa palavra, nós não podemos servir a Deus e servir ao dinheiro ao mesmo tempo. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e não colocar o dinheiro acima de Deus. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, que o dinheiro é bom, mas não podemos colocar ele acima das coisas de Deus. O que eu quero dizer para vocês nesse momento, em plena pandemia, muitas pessoas perdendo seus empregos, muitas pessoas desacreditadas, mas quem serve Deus verdadeiramente nunca ficará desamparado. Quem confia em Deus verdadeiramente verá as recompensas do Senhor. Nós, seres humanos, quando não conhecemos a Deus, nós temos um problema. E esse problema se chama financeiro. Porque quando a gente vai na casa do Senhor a primeira vez e escutamos, vamos ofertar e dizimar ao Senhor. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é, vamos enriquecer o bolso do pastor. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que essa igreja de 4 paredes, para Deus não é nada. O que verdadeiramente Deus quer é que está aqui, ó, no nosso coração, a nossa sinceridade. Tudo que nós integramos para Deus no casofilasco, não vai para o pastor, não vai para membro nenhum, mas vai sim para manter a casa dele aberta. Quero dizer para vocês, irmãos, que essa obra tem que continuar. Porque se não for o meu dízimo, se não for a minha oferta, se não for a dedicação de cada um aqui, hoje nós não teríamos essa igreja aberta. Na palavra do Senhor diz que Deus não precisa do meu e do seu dinheiro, porque Ele é dono do ouro e da prata, de tudo quanto há nessa terra. Então Deus, na minha inteligência, no que eu entendo por gente, Deus Ele é rico. Ele não precisa do meu dízimo, da sua oferta. Mas nós, como somos fiéis ao Senhor, nós integramos nosso dinheiro a Ele, a nossa oferta a Ele, em gratidão por tudo que Ele tem feito. Pelo nosso trabalho, pela nossa vida, pela nossa família, pelas causas ganhas, pelas vitórias. Gente, vocês que estão me assistindo, vocês que estão aqui comigo, entendam uma coisa. Liberte-se do dinheiro. O dinheiro não vai fazer falta, o dinheiro não vai com você para o reino. Tudo que é material vai ficar aqui na terra. Vamos ter fé e convicção de que tudo que fazemos para Deus só é para agradecer tudo que Ele tem feito. E realmente para manter essa casa aberta, para dar um melhor conforto para vocês, para dar um melhor exemplo para as outras pessoas. Quero dizer para vocês que Deus é bom quando realmente nós confiamos nele. Quando nós verdadeiramente integramos a nossa vida, nosso coração, a nossa família diante dele.
Esse mês de agosto foi um mês que a Vivi viu o sobrenatural na vida dela, na vida da família dela. Isso não quer dizer que você não possa viver aquilo que ela viveu, aquilo que ela vai viver, aquilo que Deus tem muito mais para a vida dela. Então, gente, toda vez que a gente pede para vocês trazer os seus dízimos, a sua oferta, não é para enriquecer ninguém, mas sim para ajudar essa obra. Assim como a Vivi tem os seus projetos, eu e o Diego temos meus projetos, a pastora Débora e o pastor Alessandro têm os projetos deles. Só que, por trás de tudo, ninguém vê o que nós fazemos. Por muitas vezes, os nossos pastores, eles tiraram da boca deles para colocar na igreja. Isso ninguém vê. Isso ninguém precisa saber. Mas eu estou contando para vocês verem que todo o dízimo, que toda a oferta que é depositada nessa casa, não vai para a mão deles. E outra, eles não dependem da igreja. Eles não dependem do salário da igreja. Então isso prova que tudo que nós depositamos realmente era para ser usado na igreja. Assim como nós estamos construindo uma outra base. Nós precisamos do seu dízimo, nós precisamos da sua oferta. Para quê? Para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos multiplicar, para que nós venhamos ganhar mais vida, para que nós venhamos mostrar para o diabo que ele pode achar que nos venceu. Mas ele está errado. Nós estamos vencendo de pouquinho em pouquinho. Não vamos subir em degrau muito rápido, mas um após o outro. E o reino de Deus vai prevalecer sobre as nossas vidas. Então, toda vez que vocês pegarem o envelope, coloca o seu coração desprezo do dinheiro. Deus, eu estou depositando na sua casa porque o Senhor é bom. Porque o Senhor tem me ajudado em todas as circunstâncias. Porque o Senhor não deixou faltar nada na minha casa, na minha família. Então, que tudo que vocês fizerem, seja grato ao Senhor. Usaremos de acordo com a vontade dEle, segundo a propriedade dEle. Deus nos dá dinheiro não para que sejamos escravos dEle, ou amamos a Ele, ou servimos a Ele, mas para que façamos o bom uso dEle. O nosso coração não deve estar no dinheiro, em si no Senhor. O objetivo de Deus não é nos tornar ricos, mas sim nos tornar semelhante a Ele. Então é isso que Deus quer. Quando você dá com a mão aberta, você recebe com a mão aberta. Mas quando você dá com a mão fechada, você não ganha com a mão fechada. É isso que Deus quer dizer para vocês. Então tudo que vocês dão de coração aberto para Deus, vocês vão receber de coração aberto. Mas tudo que vocês dão com dor no coração, vocês não vão receber nada diante de Deus. Que essa palavra possa colocar no coração de vocês. Ame a Deus acima de todas as coisas. Não deixe o dinheiro, não deixe as riquezas do mundo falar mais alto com as coisas de Deus. Amém? Queria que o diácono Leandro, em nome de Jesus, entregasse o envelope diante dos irmãos que necessitam. Que seja diferente. Assim como o testemunho da Vivi fez a diferença na vida dela, que possa fazer a diferença na vida de vocês. Faça diferente a partir de agora. Quando vocês forem entregar algo para Deus, entrega de coração aberto. Vamos fechar nossos olhos. Os levitas podem subir aqui. Vamos estar adorando e agradecendo o nome do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. Tudo o Senhor tem feito nas nossas vidas. E tudo que o Senhor fez e faz, somos gratos ao Senhor. Deus, que cada oferta, que cada dízimo que vai ser depositado na sua casa, possa ser reconhecido diante de Ti. Estamos demonstrando o quão precioso é o Senhor nas nossas vidas. E quão grandioso é o Senhor na nossa vida. Nós te agradecemos, damos graças a Ti, que seja louvado o nome do Senhor Jesus. Amém? Pode estar entregando seus envelopes e vamos adorar ao Senhor com essa canção. Deus tem o melhor pra mim.
Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que adquiri. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Aplauda, Senhor Jesus. Graça e paz, povo do avivamento. Amém. Olha, diante de louvores como esse, de testemunho como esse, de uma palavra de oferta, acho que a gente já podia até ir embora. Não, tá ok, pastor. Poderíamos até ir embora, mas não tem como a gente sair daqui sem tacar a bênção completa, não é verdade? Porque falta o quê? O alimento. Não que você não tenha sido alimentado até agora, você até agora só foi alimentado. Mas chegou o momento de você ouvir uma palavra direcionada para você, direto no seu coração. E para isso eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, abra no livro de Lucas, capítulo 8. Nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Parábola essa que você conhece muito, porque você é crente, amém? Você lê a Bíblia, você já está acostumado a ler essa passagem. Mas eu tenho aprendido, até comentei isso ontem, num momento de comunhão que eu estava com os irmãos, que quando você ministra a palavra, você tem que ministrar palavras para pessoas que não são crentes. Por quê? Porque se aquele que não é crente entendeu o que você diz, o que é crente então você tem que pregar para quem não entende, para quem não conhece. E a parábola da semeadora é uma parábola tão conhecida que hoje vocês que já entendem vão sair mais edificados. Então, Lucas capítulo 8, versículo 1 diz assim: depois disso, Jesus ia passando pela cidade e povoado, proclamando boas novas no reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, o administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava sementes, parte delas caíam ao caminho. Foi pisada e as aves dos céus a comeram. Parte delas caíram sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceu com ela, e sufocando as plantas, morreram. Outras ainda caíram numa boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe: o que significa aquela parábola? Ele disse: a vocês
foi dado conhecimento do mistério do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. E esse foi o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocadas pela preocupação, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são as que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm, dão fruto como perseverança. Somente até aqui. Feche os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia. Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor pela Tua palavra, eu louvo ao Senhor pelos cultos, eu louvo ao Senhor pelas nossas vidas, eu louvo ao Senhor pelos testemunhos, eu louvo ao Senhor pela comunhão, pela essa igreja, por essa cidade, pela nossa cobertura, pelo nosso pastor. Senhor, eu louvo ao Senhor porque o Senhor cuida de cada detalhe. Mesmo quando nós não estamos enxergando, mesmo quando nós não vemos, nós sabemos que lá o Senhor está. Que a Tua presença é nos lugares onde estamos. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer entendimento aos filhos que estão aqui. Abra a mente do Teu povo, abra o coração, para que eles possam receber a boa palavra, a boa semente dada do Senhor para a vida deles. Em nome de Jesus, traga entendimento para as nossas vidas. E eu peço ao Espírito Santo que continue conosco aqui. Nós queremos Te ouvir, nós damos liberdade. Faça o que o Senhor quiser, porque nós confiamos. Eu sei que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa parábola ela é tão interessante e ela não precisa de tantas explicações, porque o próprio contexto, a própria história, ela se explica. Mas eu queria falar de alguns detalhes que às vezes a gente lê e passa batido. Primeiro deles, Jesus estava com eles ali com os 12, que eram pessoas que andavam com Jesus, que onde ele ia estava junto, aonde ele pousava, eles pousavam também, aonde ele comia, eles comiam também. E esse é o trabalho que nós fazemos aqui nessa cidade. Nós também trabalhamos no modelo dos 12, que é onde o líder estiver, o discípulo está também, onde o líder comer, os discípulos comem também. Nós nos unimos para chorar, nós nos unimos para celebrar, nós nos unimos para tudo, para limpar a igreja, para tudo. Porque onde o líder está, ele é o desatador, é o abridor de caminhos. E aonde o líder está, o discípulo quer estar junto. Não era diferente com Jesus. Todas as vezes que Jesus fazia um milagre, que ele estava curando vidas, que ele estava pregando as boas novas, os 12 estavam junto. E nesse período aqui, ele já tinha sido escolhido os 12. Por isso que a Bíblia já relata, os 12 estavam com eles, não somente os discípulos. Mas havia também ali com Jesus algumas mulheres que eram mulheres que sustentavam o evangelho, que sustentavam o trabalho de Jesus aqui, porque elas sustentavam com seus bens, conforme nós lemos. E essas mulheres foram mulheres que foram curadas de espíritos malignos, de doenças. Então quando você fala que fulano andou muito com Jesus, com certeza foi por gratidão. Quem nunca andou com uma pessoa por ser grato a ela? Isso eu afirmo com todas as letras, que cargo não segura ninguém numa igreja. Posição não segura ninguém numa igreja, porque ele pode ser o pastor ao membro, se ele tiver que te largar, ele te larga. Se ele não tiver firmeza com você, ele te larga. O que firma uma pessoa contigo, com o líder, com o pastor, com uma igreja, é a aliança, é a gratidão. E quando nós somos gratos
por algo que a pessoa nos fez, e muitas vezes não é fazer materialmente falando, não. Às vezes só o fato da pessoa te ouvir num momento de muita angústia, você já sente uma gratidão por ela, fala, nossa, ela me ouviu, parou para me escutar, e a gente sente gratidão. E essas mulheres que andavam com Jesus eram gratas, porque elas foram curadas, elas foram libertas, e elas não só foram curadas e libertas e tinham gratidão, como elas queriam ser mantenedoras da obra. Elas ajudavam com os seus bens, com suas finanças na obra. Mas quando eles estavam ali com eles, só eles já estaria bom, não é? Só eles, só os 12 e as mulheres, nossa, já tem uma quantidade boa de pessoas andando com Jesus. Mas onde Jesus estava, sempre havia uma multidão. A aglomeração, se houvesse pandemia no tempo de Jesus, ia morrer um tanto de gente, que o povo não estava nem aí. Porque o povo aglomerava mesmo, queria estar com ele, queria pôr a mão nele, queria pegar nele. As pessoas, se tivesse uma pandemia naquela época, meu amigo, se fosse nos dias de hoje, porque aglomerava, era multidão. Tanto é que no versículo 4 fala que reuniu-se uma grande multidão. Quando a gente fala de grande multidão, é grande mesmo. Que vinham gente de várias cidades, porque a notícia se espalhou. E Jesus viu ali uma oportunidade de ensinar aquele povo por meio de parábolas. E é interessante que Jesus disse para os próprios 12, para os próprios discípulos que perguntaram para eles, o que significa essa parábola? E o que Jesus disse foi, a vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino de Deus, mas aos outros eu falo por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Todos ali ouviram a mesma parábola, e todos não entenderam, inclusive os discípulos. Porque se eles estivessem entendido, eles não iam falar, mestre, o que significa isso? Sabe qual é a diferença entre eles e os demais, como Jesus disse aqui? Porque embora os demais, os fariseus, os mestres da lei, as pessoas que estavam ali só para pegar Jesus no erro, achavam que estava acima de tudo e de todos, e que já sabiam de tudo, o orgulho era maior, eles achavam que não precisava de explicação. Mas aquele que é discípulo fala, por favor, mestre, eu não entendi. Líder, me ajuda com uma coisa aqui que eu não estou conseguindo compreender. O que quer dizer essa parábola? O que quer dizer essa passagem? Nós estamos sempre no processo de aprendizado. Ninguém aqui, inclusive eu e o pastor, podemos dizer, não preciso aprender mais nada. Pelo contrário, nós sempre temos que continuar buscando. E eu até hoje, por mais que já li essa Bíblia muitas vezes, e estou agora num processo de ler ela inteira novamente, estou grifando os livros que eu estou lendo, mas você acha que depois que eu terminar de ler, eu vou falar, não preciso mais ler ela? Claro que não. Eu vou continuar lendo, porque vai ser infinito para mim a busca nessa palavra, porque sempre haverá um momento de aprender mais. E aqueles discípulos falaram, Senhor, o que significa essa parábola? E quando ele dá a explicação, ele fala que o semeador saiu a semear. Como você imagina, alguém aqui já semeou alguma coisa? Pode ser um pé de feijão. Ninguém nunca semeou não um pé de feijão. Nem na escola, gente. Misericórdia. Eu já fiz pelo meu pé de feijão. Mas lá em casa eu ando semeando, né? Porque eu quero ter minha horta. Embora eu tenha minha luta com as formigas e com as galinhas diária, eu nunca consigo fazer minha horta crescer. Nunca mais. Só foi um período agora. Elas me vencem às vezes no cansaço. Mas quando a gente sai para semear, a gente faz a carreirinha assim na terra, joga a semente e tampa. Dificilmente essa semente vai ser perdida. Mas quando você escuta essa parábola dizendo, o semeador saiu a semear, o que você imagina? Eu imagino uma grande terra e que ele pegasse um punhado de semente e fazendo assim, ó, jogando. Não é assim? Sair a semear é jogando. Nessa de pegar e jogar, algumas sementes caiu aqui onde não era, só de pegar já caiu onde não era para cair. Então não caiu em terra funda. Essas que caíram no raso, a parte delas é aquela que cai no caminho.
que diz que ficou tão raso que vem as aves no céu, vê a semente, ó, pegou, comeu. Essa semente, Jesus está comparando, dizendo que é aquela pessoa que é incrédulo. Sabe quando a gente sai para pregar, sai fazer o evangelismo? Ou a gente já fez isso também? Você pega uma caixa de som, vai na praça da sua cidade, começa a pregar lá, as pessoas estão passando, estão ouvindo, mas estão tudo achando, ai, que povo doido, estão perdendo tempo. Às vezes para um lá e você conversa com aquela pessoa, você fala mais intimamente com ela, e aquela pessoa entende, vai embora feliz, mas tem muitos que estão ali e não prestam atenção no que você está falando. Não somente na praça, de repente você é daqueles que já pregou para pessoas, viu que a vida da pessoa está totalmente destruída, e você chega e começa a falar de Jesus, falar da mudança que ele pode ter com Cristo, e a pessoa até te ouve, mas entra por aqui e sai por aqui. São os famosos incrédulos. Você pregar para uma pessoa que ouve, mas logo já vem o diabo e fala, isso aí é tudo babaquice, esse povo é tudo doido, não escuta o que ele está falando não. Olha, você vai ficar pirado igual a ele, vai virar beata igual a ela, escuta não. A pessoa, por não crer naquilo que você ensinou, aquela semente foi pegada não por uma ave, mas por Satanás, e aquela semente foi a semente que caiu no meio do caminho. Mas o semeador, quando pegou a semente, ele jogou. Quando ele faz esse movimento, caiu também algumas sementes no meio das pedras. Entre as pedras. Mas o que foi que aconteceu com essa semente que caiu no meio das pedras? Diz na parábola que aquele lugar não tinha umidade. Porque quando você vai aguar a terra, você não vai jogar água nas pedras. Nenhum semeador, na hora de irrigar a terra, o local para receber o plantio, vai molhar as pedras. Então aquele lugar não tinha água suficiente para que uma planta nascesse, crescesse ali, porque era um lugar seco. E Jesus faz a comparação, dizendo que as pessoas que escutam a palavra, ela até sente uma paz na hora. Você fala com a pessoa chora, a pessoa se emociona e pensa, é isso mesmo que eu quero para mim, eu preciso disso. Ela até pede oração para você no momento que ela está passando por luta. Ela não ora, né? Mas ela fala, ô irmão, ora por mim lá, põe a minha vida em oração. Uma pessoa que é por ela mesma, ela não põe, né? Nem por ela, nem pelos outros. É aquele tipo de pessoa que caiu a semente no meio das pedras. Ela até sente uma paz na hora que ela escuta, uma alegria. Mas ela fica até feliz. Mas com o passar do tempo, ela não consegue crer o suficiente. É como a palavra diz, que as que caíram nas pedras são como as que recebem a palavra com alegria, quando ouve, mas ela não tem raiz. O que é você ter raiz? É você se aprofundar naquilo que você está sendo apresentado, o Evangelho. Pastor, eu confesso que eu pouco conheço sobre a Bíblia. Eu confesso que eu não tenho muito entendimento. Eu confesso que eu não busco tanto, que eu não leio tanto. Mas, amigos, eu quero te dizer que hoje em dia, você recebe tanta mensagem bíblica, seja no seu WhatsApp, no seu Face, no Telegram, é Telegram, né, que chama? No Instagram, e tantas coisas que você entra e você vê, que são palavras, que a palavra de Deus, não importa se não é uma pregação inteira, se é só um versículo bíblico, mas você está lá ouvindo, a pessoa está ouvindo, mas se ela não aprofundar as suas raízes, o que seria aprofundar as raízes? No conhecimento. Eu quero andar com Jesus, não só de ouvir falar, mas eu preciso conhecer Ele, ler a Bíblia e a Bíblia me lê. Uma pessoa me falou até essa semana, eu achei interessante, dizendo, quando a Bíblia falar com você,
Puxa, a Bíblia falou comigo, a passagem falou comigo. Isso é aprofundar raízes. E a palavra, a boa palavra, quando cai no meio das pedras, a boa semente que cai no meio das pedras, ela não tem raiz, então ela logo morre. Mas quando o semeador pegou e lançou a semente, algumas também caíram entre os espinhos. E é interessante que a passagem diz que os espinhos cresceram junto com a planta. Ou seja, a dificuldade. Você já parou para pensar assim? Eu acho que todo novo cristão, todo novo crente na fé já pensou assim: nossa, mas parece que minhas lutas aumentaram depois que eu fui para a igreja. Me falaram que eu ia viver sentado numa cadeira, ouvindo a palavra, tomando como é que chama? Água de coco. Que o pastor ia na minha casa toda vez que eu precisar. Que era só dar um grito, um líder estava colado lá. Dificuldade nunca mais eu ia passar. Luta, jamais. Não, ninguém te falou, ninguém te prometeu isso. E o engraçado é que na vida do crente, ele começa a andar, começa as lutas. Aprovação. Os espinhos crescendo junto. É os espinhos crescendo junto. É uma enfermidade que não esperava, o filho que fica doente gasta muito dinheiro numa farmácia. Aí é uma perda de emprego, aí quando não é uma briga no meio da família, quando não o casamento é só pisar dentro de casa. Gente, eu já vivi isso. Quando eu tenho 15 anos de ministério, né? Eu faço o ano que vem, 15 anos de casada, eu faço 15 anos de ministério, Deus de promessa. Mas eu já conheci o Senhor há muito tempo. Mas o meu casamento e o ministério cresceram juntos. Graças a Deus, nenhum dos dois é espinho para mim, né? Mas cresceram juntos. E quantas vezes, no começo do casamento, que aquilo era novidade para mim, o evangelho não, mas o casamento era novidade para mim. A gente estava na igreja, era tudo maravilhoso. Era rindo aqui, rindo ali, tudo ia bem. Era pisar dentro de casa. Gente, parecia que o próprio Satanás estava lá dentro de casa, só esperando a gente chegar. Era pisar dentro de casa, o pau comia. A gente brigava por qualquer coisa, até pelo arroz que queimou. A gente brigava por qualquer coisa. E eu falava, o que está acontecendo? Lá fora, aí eu falava para ele, eu vou morar na igreja. Porque lá na igreja a gente não briga. Lá na igreja é tudo maravilhoso. É só pisar dentro de casa, a gente começa a brigar. Então vamos morar na igreja. Mas é porque eu ainda estava naquela fase que eu tinha que amadurecer junto com o casamento e aprender a lidar com as dificuldades, as diferenças. Até hoje, se o pastor for limpar a casa, que é raro, mas até hoje, se ele for limpar a casa, às vezes rolam umas faíscas. Tanto é que eu fiz uma lousa lá, que eu dou aula na escola de líderes. Quando eu apago que eu já dei aula, eu escrevo, amanhã é dia de você limpar a casa. Mas era só para zoar, porque primeiro eu mando dizendo que eu amo, depois eu ponho a tarefa. Mas era só brincadeira. Mas o pastor até hoje, inclusive hoje, como teve a rede de mulheres em casa ontem, que foi maravilhoso, foi muito bom. E eu falei para ele, eu vou fechar os olhos e amanhã eu limpo. Amanhã eu limpo. Só que, amanhã era hoje, né? Aí eu falei para ele, hoje eu ministro, eu tenho que descansar, eu tenho que estudar, segunda-feira eu limpo. Ele, mas essas mesas, essas cadeiras aqui fora, eu falei, isso daí é de menos. Eu falei isso daí é de menos, ele achou que eu já estava desmerecendo a tarefa dele, que era para pôr para dentro as mesas e as cadeiras. Aí ele começou a colocar. Ele passava na janela do quarto, ele via eu sentada na cama, falando com alguém no celular. Aquilo começou a irritar o homem. Ele falou assim, eu vou guardar essas mesas, essas cadeiras, e eu vou deitar na rede, e eu não quero nem saber. Você depois não vai reclamar para mim que eu não estou te ajudando, não. Eu falei, calma, eu vim pro quarto para dobrar os cobertos, mas ele não deixava eu falar, ele saía. Bravo, eu falei, nossa, só porque ele fez uma tarefa. Aí eu estava botando, só porque ele fez uma tarefa. Ele, eu estou te ajudando para você amanhã não ter que fazer tanta coisa. Eu falei, amor, para que brigar, gente? Para quê?
Não dá para fazer hoje, faz amanhã. Simples assim, não vai mudar. Não vou pôr meu casamento à risca por causa de uma faxina que precisa dar. Não é verdade? Eu agradeci ele, fui lá, fiz um agrado. Aí, adoro dedurar você quando eu tô aqui. Aí, adoro dedurar ele quando eu tô aqui. E aí, depois que tudo, eu fiz a comida. Hoje eu falei, não vou fazer comida, eu vou comprar coisa para comer. Que hoje eu estava realmente a fim de descansar. E aí, depois do almoço, eu fui deitar. Fui deitar por 40 minutos só. Coloquei meu celular para despertar. Esse homem deitou do meu lado. Depois que eu já tinha pegado um bom sono. Com fone de ouvido. Ouvindo as músicas dele alto. E ele deitou na cama de lado, assim, de costas para mim. Só que ele escuta o louvor, ó, e começa a batucar na cama. Ouvindo a música, vai batucando. Ai, meu filho, acordei, né? Agora imagina como eu acordei. Primeiro eu dei um chute nele, assim. E ele achou que eu tava dormindo, sei lá, sonhando. Ele continuou. Ai, meu filho, eu arranquei o negócio do ouvido dele. Eu falei, dá pra parar com o batuque? Ele, nossa, eu falei, você me acordou batucando na cama, eu tô dormindo. Você me acordou. Ficou bravo, saiu do quarto. Fica você aí, então. Foi dormir no outro quarto, foi ouvir a música dele lá no outro quarto. E eu fiquei depois pensando, depois eu agrado, né? Depois eu agrado, aí passa. Aí fui falar com ele na hora que ele estava indo se arrumar para vir para a igreja. Aí me tratou assim, áspero, porque eu expus ele do quarto, né? Aí eu fui, agradei, né? Dei um beijinho, agradei, para passar. Deus me me ensinou como eu acabar com a briga, porque se você não interromper no momento que está ali o comecinho da briga, e deixar, que eu conheço casais que ficam semanas sem se falar, que quando briga, assim, é cara virada por uma semana. Gente, como vocês conseguem? Eu não fico. Se ele ficar, ele vai ficar sozinho, porque eu vou lá, eu cutuco, eu beijo, eu passo a mão nele, eu faço, gente, eu faço de tudo para ele parar. Eu não vou ficar brigada, eu vou dar motivo pro diabo? Não dou. Então eu penso que às vezes a gente tem que pedir a Deus para saber como lidar com a situação. E quando eu cresci, meu casamento cresceu junto com o ministério, eram duas coisas que eu tinha que aprender. Eu tinha que aprender a crescer na fé, mas eu tinha que também aprender a salvar meu casamento, cuidar do meu casamento, para que uma coisa não sufocasse o outro. Quando ele falou dessa parábola que a semente cai no meio dos espinhos, nós entendemos que os dois cresceram junto. O problema cresceu junto com a semente. Só que isso sufocou tanto a planta, sufocou tanto, que junto veio as preocupações. Os espinhos simbolizam o quê? As preocupações da vida. Nossa, parece que ficou pior, parece que eu tenho tanta coisa para resolver, eu não tenho mais tempo. Quantas e quantas pessoas deixaram de servir o Senhor porque fala que não tem tempo? Mas encontra tempo para assistir série, encontra tempo para viajar, encontra tempo para jogar não vou nem arriscar falar, que eu não sei nem falar o tal do, sei lá, Fire lá, não sei que serve, que trem. Encontra tempo, mas não encontra tempo para buscar o Senhor. Aí começam as preocupações, muitos abandonam, os espinhos significa também as riquezas, abandonam por causa das riquezas, porque quem está rico quer ficar mais rico. Você nunca vai ver uma pessoa que tem grana dizer, já tenho o suficiente. Não, porque eu já fui funcionária de uma pessoa que se você pagasse a conta de luz dele atrasada por 2 dias, porque vinha uma tarifa de 40 centavos ou R$1, sei lá quanto, no mês seguinte, ele endoidava. Por que ele endoidava? Eu falava, se eu não tivesse dinheiro, até entendia, mas eu tenho, e por que vocês pagaram a conta atrasada? Gente rica é assim, gente, não gosta de perder nem com juros. Ele chega na loja, você acha que pobre chega na loja, adoro falar isso, você acha que pobre chega na loja, vê uma roupa lá, custa R$200, é caro. Faz em quantas vezes? Faça em 5. Ela não quer saber se tem juros, se não tem, ela vai lá e compra. O rico já chega na loja e fala assim, à vista sai quanto?
E à vista eu tiro 5%. Então eu vou comprar à vista. 5% de 200. Meu Deus do céu, nós pobres preferimos as parcelas, porque se a gente for olhar, agora tirar 5%, mas para ele, de 5 em 5, em cada lugar que ele vai, ele está errado, ele não está errado, ele está sabendo fazer economia. Mas o que eu estou querendo dizer é que quanto mais rico quer ficar. E às vezes, por causa da riqueza, do amor ao dinheiro, que é o espinho na vida do crente, ele abandona o evangelho, abandona Jesus e fala, não posso ir para a igreja porque hoje é dia de trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Não posso porque eu recebi uma encomenda. Eu falo para você, tudo que você tem longe do Abba, você perde. Tudo que você adquirir, se Deus não estiver presente, você vai perder. Então é melhor você ter esse tempo com Cristo e não deixar que as preocupações da vida, que as riquezas, os prazeres da vida te tirem da presença, porque os espinhos, a semente que caiu no meio dos espinhos é isso, prazer da vida. Não, eu não consigo, não posso ter o meu momento com Jesus, porque eu preciso, é o meu momento de estar em família. Você está com a família 24 horas por dia, pendurada no seu pé. Você dorme com eles, acorda com eles, mas na hora do culto, 2 horas de culto é o seu momento de família. Me erra. Faz favor. Você tem sua família o dia inteiro com você. Mas no domingo, aquele horário é o meu horário com a família. E às vezes no horário que era para estar no culto, não está nem sentado com a família assistindo nada, tá? É cada um no lugar ou no celular brigando, mas não está com o meio da família. Mas os espinhos simbolizam isso. Diz que elas não amadurecem. Jesus coloca como referência os espinhos, dizendo que cresce, mas ela, na hora da provação, a que cai no meio dos espinhos, ela ouve, ela segue o seu caminho, mas elas são sufocadas por causa das preocupações, por causa das riquezas, é sufocada e acaba não amadurecendo. Acho que foi a Luana que até comentou ontem, falando do tempo que onde na igreja as coisas eram muito disputadas, tinha muita briguinha, muita picuinha dentro da igreja. Um período que a gente viveu muito difícil há uns anos atrás, já tem 2 anos que a gente está aqui. Agora em setembro, acho que 26 de setembro faz 2 anos que nós inauguramos aqui. Mas no período que nós estávamos para trás, há menos de 2 anos, há mais de 3 anos, era muita briguinha, muita picuinha, muita coisinha, porque não tínhamos maturidade. Faltava amadurecimento. O que é você ser maduro? Saber que você está aqui não por causa do irmão que está do seu lado, mas por causa de Cristo. Saber que você está aqui, que você está aqui por causa dele, que quem faz é ele, tudo é por ele, para ele são todas as coisas, não é para mim, não é para o seu líder, não é para o seu pastor, é para ele. Tudo que você faz é para ele, por ele. O pastor não te elogiou no louvor hoje, porque você cantou tão lindamente, mas ele não te elogiou. Ei, Cristo viu você cantar. Cristo recebeu sua adoração. Você dançou, torceu até o pé, o líder nem ligou que seu pé virou. Jesus viu seu sacrifício. Porque tudo é dele, para ele. Se a gente ficar olhando para os outros, vamos ser sufocados, não vamos amadurecer e vamos ser a semente que cai no meio dos espinhos. Mas finalmente, quando o semeador lançou a semente, o alvo dele era a terra. Ele não lançou olhando na pedra, não lançou olhando no espinho, o alvo dele era a terra. E uma boa parte da semente caiu na terra boa. E o que essa terra boa representa? É aqueles que ouvem, retém, dá fruto e persevera. Olha que coisa linda. Percebe que ouvir, todos ouvem. Todas essas da semente ouvem. Mas ele ouve e retém. Ei,
Quando uma palavra fala com você, você fala, isso é para mim. Isso não é para o irmão que está do lado, não. Porque às vezes a gente está tão preocupado do irmão do lado ouvir, mas você que precisa ouvir. Não foi para mim, essa palavra foi para mim. A palavra falou comigo. Retenha o que a palavra está dizendo para você. E pega aquilo e começa a trabalhar para dar fruto. Essa árvore vai crescer, o tempo de maturidade chega. E chega o tempo de dar flor. E depois da flor ela dá fruto. E esse fruto precisa permanecer. Perseverar. Perseverar, querido, é mesmo quando tudo diz que não. A palavra do Senhor vai te encorajando a continuar, a prosseguir. Esse louvor antigo, quando tudo diz que não. Porque quando você está certo de que você é a boa terra, que a semente de Cristo caiu sobre você, você vai crer, você vai ouvir, você vai reter, você vai produzir, você vai perseverar, você jamais vai desistir. E como diz a pastora Jéssica ontem na rede, desistir de desistir, parar de ficar nessa que, eu não quero mais, tudo eu vou jogar pro alto, eu não quero mais. Para de querer desistir. Perseverar, a boa terra que persevera, ela produz 100 por 1. Sabe o que isso quer dizer? Uma sementinha que lançou na sua vida, mas você está produzindo a 100. Oh, que maravilha! Sabe o que é você produzir a 100? É você tomar posse daquelas promessas que estão na Bíblia, falando, não, Deus falou que eu vou comer o melhor dessa terra. Não, Deus falou que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus falou que se eu colocar a mão, eu expulsarei demônios, eu curarei vidas. Não, a palavra do Senhor me diz e me garante. Você tem que aprender a conhecer o que tem de promessa na palavra do Senhor e viver ela. E vai produzir a 100 por 1. Você pode até estar pregando para muitas pessoas e poucos estão te ouvindo, mas tenha certeza, toda semente produz fruto. A diferença é se esse fruto vai permanecer ou não, mas você fez a sua parte. Você lançou a semente. Agora, qual tipo de semente é você? Que tipo de semente é você? Eu creio que nós estamos aqui numa terra boa, onde a semente foi lançada. Todos nós também talvez passamos por essas dificuldades que as demais sementes passaram. Mas o que difere das demais, da boa terra, é em primeiro lugar ela ouviu, falou, é comigo, é para mim, e eu vou mudar isso. É para mim, essa palavra é para mim. Será que eu sou uma boa terra? É tão sério esse negócio de fruto, que diz que quando Jesus passou e teve vontade de comer, era figo, era uma figueira, né? E não era época de ter figo, mas Jesus queria achar figo na figueira. E chegou lá e não tinha fruto. Ele simplesmente falou que essa árvore jamais dará frutos. Essa árvore, quando eles voltaram depois de um período de ensino, quando ele voltou, a árvore estava seca, morreu. Em inúmeras passagens, a Bíblia nos compara com árvores, dizendo que se você for uma árvore que nem está em Jó, que talvez a vida te trouxe muito sofrimento, que o tronco de velho chegar a cair, vier a morrer, mas diz que ao cheiro das águas dará fruto como uma planta nova. Se hoje você se vê como uma árvore que foi cortada e o seu tronco está tão velho, tão caído, e você acha já que morreu, ao cheiro das águas brotará e dará fruto como uma planta nova. Dará fruto como uma planta nova.
A Bíblia nos compara muito com a árvore. Por isso que quando eu estou sentada lá na minha varanda, eu fico olhando. E eu tenho a oportunidade de ver que quando mudou as estações, teve uma árvore que caiu todas as folhas. Se eu olhava para ela, parecia que ela estava morta. Passou-se algumas semanas, a estação mudando e começou a nascer as folhinhas. Hoje você vai lá em casa, ela está cheia de folha nova. Porque é o tempo dela de florescer. Haverá um tempo certo para você florescer. Apenas acredite que tem esperança da próxima estação. Não acha que morreu. Não, há esperança da próxima estação. Não corta a árvore, não, achando que só porque não tem folha, não tem fruto, não serve mais. Espera a próxima estação. E você vai ver que você pode dar frutos como uma árvore nova, uma planta nova. Eu quero que você reflita nesse momento. Que semente é você? Você lembra? Fecha os seus olhos um momento. Você consegue lembrar do dia que a pessoa te apresentou Jesus? O dia que a pessoa te falou de Cristo, que te convidou para vir na igreja. Quem foi a primeira pessoa que lançou essa semente? Talvez você nem tenha ido com ela para a igreja dela. No período que ela lançou a semente, que ela falou, venha comigo, eu quero te apresentar Jesus, você nem foi. Mas naquele dia ela falou palavras que ficaram na sua mente, no seu coração, e que serviram anos depois. Eu queria que você orasse por essa vida. Talvez essa vida nem na igreja esteja mais. Talvez essa vida nem com Cristo esteja mais. Mas ela foi canal de bênção para um dia você ouvir falar do amor de Jesus. E eu quero que você, nesse momento, você ore por ela, interceda por essa pessoa. Você vai pedir, Deus, visita aquela pessoa que me ganhou. Hoje eu sou adotados pelos pastores Alessandra e Débora, mas houve um dia uma pessoa que me ganhou para Jesus. E eu quero pedir que o Senhor abençoe ela, faça prosperar. Eu quero que ela saiba que a semente que ela plantou na minha vida continua, porque caiu numa terra boa e eu vou dar frutos, porque eu retive tudo que ela me ensinou e eu vou produzir. Interceda por essa pessoa. Peça para que o Senhor visite a casa dela, o lar dela, que o Senhor livre de todo mal, em nome de Jesus. E depois nós vamos louvar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor a pessoa que me ganhou, que me apresentou Jesus Cristo, que me direcionou nos seus caminhos. Pai, essa pessoa não anda mais comigo, nós estamos tão distantes, mas eu creio, Pai, que ela continua te servindo, porque ela era uma boa semente, uma semente que caiu na boa terra. E eu peço, Deus, visita ela, realiza os sonhos do coração dela. Pai, faça com que ela continue prosperando nos teus caminhos e que ela continue produzindo 100 por 1, que ela continue sendo uma ganhadora de vidas, assim como ela me ganhou. Que tenha muitos filhos espirituais. Pai, eu peço em nome de Jesus. Olha para o seu lar, para o seu trabalho. Pai, em nome de Jesus, abençoa toda e qualquer tarefa que essa pessoa tem realizado. E assim como eu intercedo por essa, Pai, eu intercedo por todos aqueles que ganharam esses filhos que estão aqui. Pessoas que estão aqui, Pai, que conheceram o Senhor, que se apaixonaram pelo Senhor, porque elas ouviram, elas reteram, elas deram frutos, elas perseveraram e por isso estão aqui hoje. E eu peço, Pai, que aquela que ganhou essa vida tão preciosa seja honrada pelo Senhor hoje. Em nome de Jesus, visita, Pai, a casa deles. Abençoe, Pai. E se tiver alguém que não está mais nos seus caminhos, mas foi canal de bênção na vida de alguém que está aqui, Senhor, traga de volta, resgate. Em nome de Jesus, faça com que essa semente seja colocada numa terra boa e
que essa pessoa possa voltar a te servir, a te adorar como nunca. Em nome de Jesus, abençoe, Pai. Abençoe as nossas vidas também. É o que eu peço ao Senhor. E eu agradeço. Amém. Quero que você se coloque de pé. Nós vamos louvar ao Senhor, adorar o Senhor. Amém. Toda sua atenção, só tu és. Da minha vida, da minha vida,
enche o meu coração. O amor faz mudar o mundo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra que tu és, enche o meu coração. O amor Eu vou construir eu vou confiar, não vou ser, eu vou construir. és incomparável, és inigualável. Abre Os meus olhos, e mostra quem tu és e enche o meu coração. O amor faz mudar o mundo. aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Amados, que você tenha hoje recebido do trono de Deus tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Nós tivemos essa noite louvores ao Senhor, tivemos testemunhos. Nós sabemos que testemunho, né, é cartão de crédito do céu. Nós tivemos uma palavra poderosa da pastora Débora. Então, você já tem tudo para você vencer. Deus já te deu todas as ferramentas necessárias para você vencer. Você é importante para Deus. É só levantar a cabeça e seguir em frente. As lutas vão chegar, as coisas vão acontecer, mas o Senhor vai te dar a vitória, porque assim é a promessa dele. Amém? Nós estamos no inverno, logo a primavera, e assim sucessivamente. O verão vai chegar, os pássaros vão novamente voar, as árvores vão florescer, e você é figueira que nasceu para dar fruto. Amém? Então que Deus abençoe grandemente a vocês que vieram aqui. Agradeço aos levitas, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? Agradeço aí ao diácono, né, José,
nos auxiliou aí o tempo todo. A todos vocês que se disponibilizaram a estar aqui essa noite. A você de casa, que deixou um pedacinho do seu tempo, que guardou um pedacinho do seu tempo, para receber uma palavra de Deus, para ouvir Deus falar no teu coração. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Amém? E a semana que vem, terça-feira, né? Aliás, semana que vem não, terça-feira, nós temos nosso culto. Amém? Amém? Abaixa só um pouquinho que sai. Amém. Glória a Deus. Amém? Amados, terça-feira às 19h30, nosso culto. Amém? Aguardo você aqui em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor te dê uma semana abençoada, de muitas promessas cumpridas, de sonhos realizados. E que seja uma semana de muita saúde. Toda peste, toda hoste maligna, que ela não venha se abater sobre a sua casa ou sua família em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos para sinal de receber. Um grande beijo no seu coração, amo vocês e até terça-feira, querendo o Senhor Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam. Está terminado em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. E não saia sem saudar o seu irmão com a paz do Senhor. Amém?